Bom dia, minhas lindas! Como que todas vocês estão? Vamos hoje para mais uma aula semanal e hoje a nossa aula vai ser teórica. Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para a nossa saúde diária, tá? Então hoje eu vou deixar vocês ali por dentro dos top 5 alimentos que são mais antioxidantes, que vão proteger muito o nosso organismo, proteger contra agressores, contra desenvolvimento de doenças, contra sintomas negativos, né? Contra vários problemas que poderiam acontecer no seu organismo, só que a partir de agora vocês vão estar muito bem protegidas, porque vão aprender sobre esses alimentos que vão ser antioxidantes, que vão ser os protetores do seu organismo, e aí ninguém mais vai passar por nenhum problema de saúde. Então sejam todas muito bem-vindas. Eu desejo uma excelente quarta-feira a todas, né? Uma ótima manhã, o meio da semana. Todo mundo esteja aproveitando. Ó, um beijo no coração de todas, tá? E eu vou tirar aqui os comentários rapidinho pra gente começar a dar sequência à nossa aula. Bom, então agora a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante. Eu estudo sobre isso há muitos anos. Confesso que assim é uma paixão, sabe? Eu sempre tive muito interesse sobre aprender pelos alimentos que fariam bem para o nosso organismo, né? Eu vejo que muitas pessoas procuram só sobre alimentos que engordam ou alimentos que emagrecem, sabe? Só voltados à questão estética, ganho de massa muscular, perda de gordura. Só que é muito mais interessante, muito mais inteligente a gente cuidar do nosso organismo protegendo ele, né? Porque dessa forma, com o organismo protegido, um organismo desinflamado, né? Que tenham ali uma grande quantidade de antioxidantes, os processos metabólicos dele, do nosso organismo, vai ser muito mais leve, muito mais fácil. Então, a consequência, né, de ganhar peso e, por exemplo, massa muscular e perder gordura vai ser mais fácil, sabe? Porque vai ser realmente uma consequência da melhora da sua alimentação, da desinflamação do seu organismo, da proteção das suas células, sabe? Então é muito interessante a gente falar sobre esse assunto e principalmente eu apresentar para vocês os alimentos, né? Porque a gente muitas vezes nem dá conta, pior ainda, tem medo de comer esses alimentos porque acha que engorda, sabe? E aí volta ao ponto que eu estava falando anteriormente. Então são alimentos extremamente saudáveis, certo? A gente não tá falando sobre questão calórica, mas sobre o efeito positivo deles no nosso organismo. Porque questão calórica, ganhar peso, né? Engordar ou emagrecer, perder gordura, perder peso, tudo também tem a ver com a quantidade dos alimentos que a gente ingere, certo? Então não tem problema a gente ingerir um alimento que seja calórico, mas vai trazer um bem danado para o nosso organismo numa quantidade que seja realmente ajustada para nós, tá? Então vamos ao nosso assunto da nossa aula de hoje. O que eu preciso falar para vocês? Bom, diariamente nosso corpo ele está sendo agredido por várias coisas. Respirar. Entra a poluição pelo nosso nariz, pelo nosso olfato. Comer, gente, até o ato de mastigar os alimentos, tem muitos alimentos, principalmente quando não são preparados da forma correta, como, por exemplo, uma carne mais queimada, né? Não só a carne, mas qualquer alimento queimado, isso gera muito radical livre, que a gente chama, né? Que causa muito dano ao nosso organismo. A poluição. O sol, gente, é ótimo, produz vitamina D, né? Só que aquele sol de 15 a 20 minutos por dia, o excesso de sol, principalmente agora no período do verão, isso causa também um aumento dos radicais livres e vão agredir as nossas células. Então imaginem só, essas bolinhas azuis são como se fossem as nossas células, certo? E as bolinhas laranja que estão vindo assim, parece um meteoro, são os agressores. São esses agressores que eu tô falando aqui pra vocês agora. A luz azul, falo muito da luz azul pra vocês, né? A luz do celular, da TV, a luz do computador, poucas horas de sono, né? Então, insônia, um sono pingado, não entrar naquele sono REM, que é um sono reparador do organismo. E não sei se vocês sabem, a melatonina, gente, que é o hormônio do sono, né? O hormônio que induz a gente a dormir e mantém o nosso sono, ele é o hormônio mais antioxidante que existe.
E o nosso corpo tem capacidade de produzir esse hormônio, né? Algumas mulheres acabam tendo essa diminuição, outras mulheres não, mas ele é um hormônio extremamente importante para o nosso organismo e ele só é ativado realmente no período da noite, quando a gente está ali com o nosso reloginho biológico bem certinho, tá? E quando a gente consegue, obviamente, dormir antes da meia-noite. Se você dormir depois da meia-noite, não tem mais produção de melatonina, então vai ser ali um dia perdido, né, desse hormônio tão importante para o nosso organismo. Estresse, né? Então ali o estresse, gente, além de causar danos para o nosso organismo, ele aumenta a pressão, ele pode provocar diabetes, pode até provocar doenças como, por exemplo, o burnout, né, que é uma fadiga crônica, a pessoa vive extremamente estressada, porque uma coisa é ter o estresse agudo, né, por exemplo, aconteceu um pepino ali e você teve aquele pico de estresse, aquele período de estresse, e tem pessoas que são estressadas constantemente, já sai de casa super estressada, vive estressada, sabe? Principalmente essas pessoas acabam tendo um dano maior, tá? O estresse crônico do que o estresse agudo, que são momentos estressantes, né? Não tem como evitar um estresse, né? Picos de estresse, mas o estresse agudo, ele acaba sendo muito agressivo para o nosso organismo. E aí também entra a nossa emoção, os pensamentos ruins, né? E aí, sempre tudo que você fala de coisas ruins, vê coisas ruins, é o que está passando realmente dentro do seu pensamento, é o seu dia a dia, o que mais tá ali atormentando, né, os seus pensamentos, a sua mente. O excesso de sal, o excesso de açúcar, e aí entram também, gente, o glúten, a lactose, né, o leite de vaca e todos os seus derivados, assim como a proteína do leite, os alimentos industrializados com os realçadores de sabor, glutamato monossódico, corantes, conservantes, né, cosméticos. Então ali eu também chamo atenção, sempre que vocês forem utilizar, gente, cosméticos, procurem, hoje já está muito mais comum, né, muito mais acessível no mercado, nas farmácias, em lojinhas de produtos naturais, shampoo, condicionador, desodorante, maquiagem, esmalte, que sejam veganos ou que não tenham parabenos, não lembro exatamente o nome de todos assim, mas tem parabenos, silício, sabe? Tem vários contaminantes, por exemplo, até o perfume, né? O que faz fixar o fixador de perfume, ele também é cancerígeno, também produz radicais livres. Então, basicamente, gente, não tem como a gente viver numa bolha, sabe? Porque senão você fica pensando, meu Deus, tudo agride. E realmente tudo agride o nosso organismo. Como eu falei, respirar, comer, o básico, a gente já nasce agredindo o nosso organismo. E não tem como viver numa bolha, né? Isso até é essencial para o nosso corpo ter o sistema de defesa, produzir os anticorpos. Só que chega um momento, por causa de um estilo, obviamente, de vida, não ter uma alimentação adequada, não consumir esses alimentos que vão proteger o nosso organismo, chega uma hora que o nosso corpo ele não dá conta, né, de proteger o nosso corpo. Por quê? A gente tem um sistema imune, a gente tem esse sistema de proteção. Só que chega realmente até um ponto e ele começa a ficar fraco, o nosso sistema imunológico começa a ficar fraco. E aí qualquer coisinha que acontece já gera um sintoma, a gente já pega uma gripe, já pega um resfriado, né? O nosso cabelo começa a cair, as nossas unhas ficam fracas, a nossa pele começa a ter manchas escuras, como por exemplo melasma, manchas claras, manchas branquinhas, sabe? São piores ainda do que o melasma, porque ali já aconteceu uma morte celular da sua melanina. Então a gente precisa estar diariamente protegendo o nosso organismo. E o que são os alimentos antioxidantes? Bom, eles vão ter uma capacidade de produzir. Vocês estão vendo esse exemplo de figura, né? Essa imagem? Dentro é a nossa célula e ali tá todo o nosso código genético. Ali tá dizendo que a Giovana tem o cabelo loiro escuro, que ela tem os olhos castanhos, que ela tem a pele assim, que ela tem a pele assado, que o organismo dela funciona dessa forma. Ali tem todo o código genético da Giovana, da Ana, da Maria, da Helena, todo o código genético dela. E esses contaminantes, como eu falei, esses agressores, que como se fossem esses laranjinhas que querem atingir a sua célula, seria muito interessante que a gente conseguisse proteger ela. Tá vendo que em volta da célula tem uma camada transparente? Ali que entram os antioxidantes. Eles são como se fossem soldados, né? Ou
uma bolha que se forma dentro da nossa célula, para quando chegar esses agressores que estão constantemente chegando no nosso organismo, eles chegam ali e não conseguem destruir a célula. Porque qual é o objetivo desses agressores? Destruir a célula, matar ela, morrer, certo? E aí isso acontece o envelhecimento precoce, porque o nosso corpo vai demandar de mais células, mais energias para fazer, e isso acaba envelhecendo o nosso corpo precocemente. Ou pior ainda, ele vai fazer com que essa célula saudável fique uma célula doente, uma célula ruim, e as células começam a se multiplicar. E assim que começa um câncer, um tumor, sabe, um cistozinho, mas não é, gente, do dia para a noite. Isso acontece 5, 10, até 15 anos atrás, com algum agressor que foi ali, agrediu a sua célula e ali começou a se multiplicar. Então a gente precisa saber agora o que a gente vai consumir para proteger a nossa célula, para que o nosso corpo ele tenha uma vida fisiológica. O que é fisiológica? Que ele vai envelhecendo com o tempo, não antecipadamente, que ele vai protegendo as nossas células para que a gente nunca venha a ter nenhum problema de câncer, de tumor, certo? Para que a gente continue mantendo a saúde estética da nossa pele, do nosso cabelo, das nossas unhas, né, com o passar dos anos, a nossa saúde interna, que o nosso metabolismo continue funcionando da forma que sempre foi. Não é muito comum vocês relatarem, com 20 anos de idade eu emagrecia fácil, eu ficava um dia sem comer e eu já no outro dia estava 1 quilo mais magra. Hoje eu fico um dia sem comer e no outro dia eu vou me pesar, eu tô até mais pesada. Isso acontece porque vai tendo essa alteração, essa piora do metabolismo, mas quanto mais saudável você puder deixar ele, mais jovem, mais novo, mais protegido, a sua célula, o seu DNA, menos chances você vai ter disso, certo? E agora vamos à parte boa, tá? Quais são os top 5 grupos alimentares, tá? Então eu separei 5 grupos alimentares extremamente antioxidantes que vão fazer essa barreira de proteção na sua célula, impedindo qualquer dano do seu organismo, certo? São grupos alimentares e aí eu deixei um que é o máximo, né? O que é mais interessante, é o que mais tem essa capacidade de antioxidante. Bom, então vem ali as frutas vermelhas, gente, certo? Então, açaí, ameixa seca ou até ameixa fresca, né, a roxinha, romã, goji berry, essa frutinha que eu falo muito para vocês, extremamente antioxidante, maçã vermelha, uva passa, a uva passa pretinha, goiaba vermelha, mirtilo, cereja, amora, morango, framboesa, uva vermelha e uva roxa. Então esses aqui são as frutas mais antioxidantes que nós temos. Esses numerozinhos que vocês estão vendo do lado é a quantidade de antioxidante que possui nessas frutas. E olha só que interessante, nós precisamos de 4.000 unidades ao mínimo de antioxidante por dia, 4.000 unidades. Então se a gente comer, por exemplo, ali, né, essa quantidade é por 100 gramas. Se a gente comer só o goji berry, gente, que é para uma colher de sopa, tá? Então, se a gente comer 100 gramas de romã, vai atingir as 4.000 unidades. Então, tudo que a gente consumir a mais vai ser lucro para o nosso organismo. Vai ser bom, vai ser benéfico, vai ser saudável, certo? O goji berry em uma colher de sopa, sobremesa, que é o equivalente a 10 gramas, certo? Tem 3.290 unidades de antioxidante, sabe? Então ali a gente consegue também quase atingir a quantidade diária que a gente precisa por dia. E aí eu chamo a atenção para vocês pro açaí, que é o que mais possui antioxidante, né? E aí eu vejo que muitas mulheres, né, ou pessoas têm aquela coisa, eu não como açaí porque açaí engorda, né? Porque aqui no sul, principalmente, diferente de quem mora lá no norte, aqui no sul a gente come açaí com banana e xarope de açúcar, né? Não lembro como é o nome, xarope de glicose, uma coisa assim. E aí abatido e fica um açaí extremamente doce, tá? Não é esse açaí que eu tô falando, tá? É o açaí puro, né? Então você consegue ou a polpa de açaí, ou até se você mora ali no norte, né? Que faz o açaí puro, realmente só o açaí batido. E tem o costume muito de comer com flocos de tapioca, né? Tapioca flocada ou farinha de milho. É muito comum isso no norte. Mas então,
O açaí é um alimento extremamente saudável. Sim, ele é um pouco mais calórico, só que se a gente comer, por exemplo, uma porção pequena, né, 50 gramas, bater ali meia polpa de açaí, junto com uma vitamina que vocês estão fazendo, o suco do fogacho, o suco antioxidante que eu ensinei na semana passada, você já consegue 50 mil unidades de antioxidante, que dá mais do que você precisa para uma semana inteira, tá? Então ali, as nossas frutas vermelhas, todas, tá? Extremamente saudáveis. E aí eu chamo mais atenção pro açaí, mas lembrando que todas que forem vermelhas, gente, até ali eu não tenho os dados da melancia, né? Mas a melancia também é uma fruta vermelha extremamente antioxidante. Então o nosso primeiro grupo são as frutas vermelhas. Agora a gente vai para os legumes, tá? Os legumes também, devo lembrar que todos os legumes são antioxidantes. Desde um brócolis, um quiabo, um pepino, todos os legumes são antioxidantes, alguns mais, alguns menos, tá? E aqui eu trago os mais antioxidantes, que é a batata doce, tá? Tem 2.700 unidades de antioxidante. E se você conseguir achar a batata doce roxa ou a batata doce laranja internamente, né? Não sei, acredito que vocês já devem ter visto que tem batata doce que dentro é roxa e laranja. A roxa ela vai ter ainda mais antioxidante. Tudo que for roxo e vermelho tem muito esse efeito, né, de proteção. E tudo que for laranja, ele é mais voltado para a pele, para fotoproteção. Lembra que eu ensinei vocês a fazer os legumes de coloração laranja e vermelha? Que ele protege a nossa pele contra os danos do sol, né? Melasma, as manchas brancas. A batata doce amarela, laranja, perdão, vai ter mais esse efeito, e a batata doce roxa vai ter mais o efeito antioxidante. Façam, gente, fica perfeito, tá? Docinha, vocês sabem, já mata aquela vontade de comer doce, fica muito saborosa, só que não vai fazer aquela caramelada, né, gente? Senão daí já dá elas por elas, tá? Trocar 6 por meia dúzia, por causa do açúcar, né? Repolho roxo, tá? Extremamente antioxidante também. A cebola roxa, então tudo que for roxo, alface roxa, né? Prefira, que vai ter mais antioxidante. E o alho cru, tá? Então eu ensino vocês a fazer, ali no módulo Mãos na Massa, um alho triturado. Porque o alho ele tem muito efeito no nosso organismo, né? A gente não precisa deixar ele dourar, só dá ali uma refogadinha, tá? Porque daí você já vai adicionar o restante dos alimentos. Então, se vocês puderem utilizar alho em tudo, gente, nossa, vai ficar muito saboroso, tá? A dica que vocês podem estar utilizando para não deixar... Tem gente que acha o alho muito forte, né? Ou quando for fazer a pasta de alho, você pode tirar aquele miolinho do alho, tá? Ou quando você, né, for fazer a sua refeição, tira o miolinho do alho ali, é a parte mais forte do alho, e é onde que as pessoas não gostam tanto, né? Como se fosse o miolinho do limão, da laranja, é a parte mais azeda. Então, tirando esse miolinho, ele vai ficar bem mais suave, tá? Os legumes vermelhos, vocês podem, quando vocês vão fazer assar, coloca ali alguns dentes de alho, ou até meia cabeça de alho, né? Coloca assim pela metade, coloca meia de um lado e meia do outro, régua com azeite de oliva. Fica um alho temperado sensacional, tá? Só que, claro, não adianta, não dá pra comer muito, tá? Mas não porque não vai fazer bem pro seu organismo, é só por questão de hálito mesmo. Quem já fez essa experiência sabe que demora uns 2 dias pra subir aquele cheiro ruim, né? Os outros alimentos que são antioxidantes, olha só, tudo errado, são os derivados da abelha, tá? Aí eu chamo atenção para geleia real, o pólen e o própolis, tá? São 3 alimentos, gente, que são extremamente antioxidantes. Principalmente eu chamo atenção para geleia real. A geleia real vocês compram um potinho, tá? Em loja de produtos naturais. A maioria das lojas de produtos naturais às vezes não tem a pronta entrega, então vocês conseguem encomendar, tá? Guarda na geladeira ou no freezer, que ele precisa ter uma temperatura mais fria. Geralmente ele vai vir com uma pazinha, tá? Uma pazinha de plástico, se você não tiver, acha alguma pazinha de plástico ali na sua casa ou de madeira, porque o metal não pode entrar em contato com a geleia real. E a geleia real, olha só, porque como que ela é antioxidante, como que ela previne o envelhecimento das nossas células, né, e evita o dano, né, a morte celular. Então a gente vai conseguir ter mais tempo de vida, né? A abelha, a colmeia, né, quando ela é formada, ela é formada por várias abelhas operárias. E as abelhas, elas escolhem uma abelha, que assim como elas também era operária, para se tornar a rainha daquela colmeia.
E eles começam a produzir essa geleia real, assim como o pólen, o própolis, né, e o mel, obviamente. Só que eles produzem esse alimento chamado de geleia real unicamente para alimentar essa abelha. Uma abelha operária dura em média 30 dias, né, de vida. E já a abelha rainha, que é alimentada justamente com essa abelha, com essa geleia real, além de ela ser muito maior em comparação às abelhas operárias, ela pode durar até 5 anos. Então, olha só o quanto que aumenta a expectativa de vida dessa abelha, né? Em comparação às outras, justamente por causa do efeito benéfico dessa geleia real. Pega uma pazinha, coloca ali uma pontinha dessa pazinha na língua, tá? Pode ser embaixo da língua ou em cima da língua. No período da manhã, logo quando você acordar, seria perfeito, certo? Então, o nosso terceiro grupo alimentar, né, top 5 de efeito antioxidante é a geleia real. Porém, também o pólen e o própolis são extremamente saudáveis, tá? O pólen, gente, né, um granulozinho, extremamente fácil de consumir. Você pode consumir em shots ou até mesmo em chás. Ele também tem o efeito de aumentar o estrogênio, certo? Ele tem efeito fertilizante também para você que conhece ali alguém que está querendo engravidar e está tendo um pouco de dificuldade, né? Sua filha, sua neta, alguma amiga, dá essa dica para ela, consumir uma colherinha de chá de pólen ao dia. Como eu falei, pode ser em shot pela manhã ou pode ser depois que preparar um chá, adiciona o pólen ali no finalzinho desse chá, o chá depois de já ser mantido em infusão na hora de consumir mesmo. Uma dica extremamente fácil de incluir ali na vida, né? Na rotina. E também o própolis, gente, tem um efeito imunológico incrível. Ele também tem efeito de diminuir a infecção urinária, justamente por aumentar a imunidade. A gente tem própolis verde, a gente tem própolis marrom, própolis com álcool, sem álcool, em várias concentrações, certo? O mais interessante é que você pegue uma concentração acima de 10. Tá? Então, se tiver, né, vai estar ali a porcentagem. Então, se tiver acima de 10%, for a pureza desse própolis, já tá bem legal. E a quantidade de própolis para ser consumida é a metade do seu peso, né, do seu peso em quilos. E aí vai ser essa quantidade de gotas. Então, se você pesa 60 quilos, vai ser 30 gotas. Se você pesa 80 quilos, vão ser 40 gotas. Essas gotas você pode consumir em um único momento do dia ou consumir em vários momentos do dia, né? O interessante também é dentro de um shot ou dentro de um chá, no finalzinho do chá que você pinga, até mesmo dentro de um suco, suco do fogacho, suco antioxidante. Ele tem um saborzinho assim mais forte, né? A gente sabe identificar o sabor do própolis quando ele tá dentro de uma outra mistura, mas é tranquilo, né, gente? Tem coisa assim, ó, que é ruim, mas é bom, sabe? Que tem um gosto ruim, mas vale pelo efeito positivo que ele faz no nosso organismo, tá? Então, o própolis, você pode consumir, por exemplo, se você vai consumir 40 gotas ao dia, consome 20 de manhã e 20 à noite, ou consome em 4 momentos do dia, né, 10 gotinhas. Então, indiferente da forma que você for consumir, o recomendado é consumir a metade do seu peso em quilos, daí vai ser a quantidade de gotas de própolis. Daí agora a gente vai, gente, pro nosso quarto grupo das top 5 especiarias, tá? Das top 5 alimentos antioxidantes, que agora são as especiarias, tá? E eu chamo a atenção pro cravo, né? Uma especiaria pouco utilizada, né? Geralmente quando a gente faz beijinho, que aí coloca ali um raminho de cravo em cima, né? Ou faz alguma sobremesa e lembra de colocar o cravo. Mas o cravo, ele pode ser muito bem utilizado no seu chás, né? Ele é um buquê, ele é uma flor, porém como ela tá desidratada, ela vai ser fervida, certo? Apesar de ser uma flor, né, que eu sempre falo, folhas e flores são feitas em infusão. No cravo, como ele é uma flor seca, né, ela tá bem durinha, ela precisa da cocção de 3 a 5 minutinhos para extrair o princípio ativo, tá? A canela também é extremamente antioxidante, canela tanto em pó como a canela em rama, orégano seco, alecrim e a cúrcuma, tá? Então eu gosto muito de utilizar a cúrcuma, né, que é é como muitas pessoas chamam de açafrão da terra, tá? Tem duas, já aproveitando para tirar essa dúvida que talvez você possa estar tendo agora, né? Qual que é cúrcuma? O que é açafrão? Qual que é a diferença dessas duas especiarias? Bom, gente, a cúrcuma
ou o açafrão da terra, tá? Que aqui no Brasil a gente chama de cúrcuma, açafrão da terra, é aquela raiz bem parecida com o gengibre, inclusive eu até tenho aqui em casa. É uma raiz bem parecida com o gengibre, só que ela é laranja dentro. E a gente compra ela por um pozinho bem laranja, né? Aquele pó que a gente acha ali nas lojas de produtos naturais. Já o açafrão verdadeiro, tá? Ele é uma iguaria, uma especiaria lá da Índia, extremamente caro. É o pistilo de uma flor. Sabe aquele meinho das flores, gente? Que fica uns fiozinhos assim pra fora? Isso é o açafrão. Então é muito caro, sabe? Porque uma graminha custa ali, ó, nossa, muito dinheiro, tá? Nem sei quanto que custa. Só que tem diferenças também. A cúrcuma ou açafrão da terra tem efeito antioxidante. Já o açafrão verdadeiro, que é essa especiaria, essa iguaria, tem efeito antidepressivo, né? Então tem efeitos totalmente diferentes no nosso organismo. Então, voltando aqui, o cravo, qual que é a recomendação, gente? Consumam ali, ó, coloca uns 3, 4 dentinhos de cravo na hora de você fazer o seu chá do fogacho, o chá para as dores articulares, ou qualquer chá que você for fazer ali na sua casa, dá uma fervidinha no cravo antes. A canela, também ele tem um efeito de diminuir a nossa quantidade, diminuir a velocidade que o açúcar vai entrando nas nossas células. Então também é extremamente benéfico, né, para ter um controle da nossa carga glicêmica. Quanto mais controlada for a nossa carga glicêmica, menos gordura o nosso corpo acumula, menos pico de glicose dá no nosso cérebro, então protege os nossos neurônios. E a cúrcuma, eu chamo a atenção para vocês, são os dois que estão ali em negrito, porque ela é muito fácil de consumir, ela é muito fácil de introduzir na alimentação. A gente consegue colocar cúrcuma para fazer um arroz integral, a gente consegue para fazer uma quinoa, até para fazer um shot, para fazer uma bebida doce, né, como aquele Golden Milk, aquela bebida afrodisíaca. Para fazer um chá, você consegue também colocar ali, né, pedacinhos de cúrcuma. Então ela é tão versátil que você consegue fazer tanto preparações doce como preparações salgadas, né? O snackzinho de grão de bico, os legumes assados, então tudo você consegue colocar cúrcuma, tanto a cúrcuma fresca como a cúrcuma em pó. Então a gente já falou das frutas vermelhas, falamos dos legumes, principalmente os legumes de coloração também roxa e vermelha, os derivados das abelhas, principalmente a geleia real, mas ali entre o pólen e o própolis também. Falamos do nosso quarto grupo alimentar, que são as especiarias, tá? Chamando atenção para o cravo também, mas não deixando, né, de mencionar a cúrcuma, que eu falo muito para vocês. Também trago sempre no evento a importância de comer a cúrcuma. E agora a gente vai falar dos chás, que são os nossos 5 grupos, nosso quinto grupo, com esse efeito top de ser antioxidante, tá? E aqui eu preciso dar uma dica extremamente importante para vocês. Chá verde e chá branco, tá? Ele é originário ali da Camellia sinensis, né? Que ali, a Camellia sinensis é a planta que vai originar o chá verde, o chá branco, o chá preto, o chá vermelho, todos esses chás coloridos ali que teve uma época que ficou muito famoso, vem tudo da mesma planta. Só que ele é colhido em várias estações do ano, né? Então, por exemplo, o chá verde, ele é extraído quando a planta tá mais verdinha. O chá branco, que é da mesma planta, ele é extraído quando a planta começa a florescer e dá florzinhas brancas. E aí cada período que é extraído um chá, né, tem um nome de uma cor diferente, mas vem tudo da mesma erva. Gente, o chá verde ele é o chá mais antigo e o mais estudado, né? Não é o mais antigo, mas ele é o mais estudado cientificamente para realmente conhecer os efeitos dele no nosso organismo. E ele tem, quando a gente faz o processo de extração dele, né? Vou tirar aqui rapidinho. A gente consegue ter em tempos de extração, de infusão, que o chá verde ele é uma folha e a gente deixa em infusão por 8 a 10 minutos. Os primeiros 5 minutinhos dele, ele vai liberar uma substância, a cafeína, né? A substância que vai ser ali a termogênica, que vai deixar você disposta, acordada, né? E muitas pessoas utilizam o chá verde justamente com essa finalidade. Efeito termogênico, deixa você acordada, sem ter a necessidade de tomar café, né? Só que algumas não, a grande maioria de nós, mulheres, somos o quê? Ansiosas, né? E aí, essa cafeína vai deixar a gente mais ansiosa ainda, ou vai piorar ainda mais a qualidade do nosso sono.
Então eu recomendo para as minhas pacientes, mas voltando aqui, ó, os primeiros 5 minutinhos cafeína, os próximos, 5 minutos até completar ali 10 a 12 minutinhos no máximo, ele libera uma substância chamada teanina, que essa substância ela tem um efeito incrível para foco, atenção, concentração, cognição. Então o chá verde é muito utilizado para quem está estudando, sabe? Quem quer se concentrar ou começa a ler ali a página de um livro, finalizou aquela página e não lembra o que acabou de ler, sabe? Não entra na cabeça. Então é muito bom para conseguir armazenar as coisas na cabeça. E os próximos 5 minutos, então aqui totalizando de 12 minutos para frente, ele libera a terceira substância, que é o tanino, tá? E aí que eu chamo a atenção para vocês, justamente porque é uma coisa que me preocupa muito, que eu vejo que tem muitas mulheres, não agora com as minhas pacientes, mas para quem não é minha paciente, quem ainda não me conhece ou tá me conhecendo agora, acha que se deixar o chá mais tempo em infusão, vai ter mais efeito, porque daí ele vai ficar mais forte, vai ser bom, Só que tá muito enganada quem pensa dessa forma, porque essa substância tanino, ela impede a absorção de vários nutrientes do nosso organismo, nutrientes extremamente essenciais, como o ferro, o zinco, extremamente importante para o funcionamento da nossa tireoide, a vitamina B12, extremamente preventivo contra câncer. Então tem que tomar cuidado o tempo que você deixa em infusão, certo? Para algumas mulheres é até recomendado. Por exemplo, assim, quem tá com excesso de ferro, tá com uma ferritina muito alto, o recomendado para essa paciente é consumir o chá acima de 15 minutos, acima de 10 minutos. Mas para a grande maioria, de nós mulheres que estamos com deficiência de ferro, o recomendado é não ultrapassar esses 10 minutos de infusão, certo? E aí o que eu quero também chamar a atenção para vocês. Se você é uma pessoa muito ansiosa, você faz a sua infusão, deixa por 5 minutinhos e joga fora essa água, certo? Mas deixa o chá ali, adiciona uma nova água e mantém por mais 5 minutinhos essa água ali, que daí ele só vai liberar a tanina, a teanina, e aí não vai ter esse efeito da cafeína, então não vai deixar você mais ansiosa ou vai piorar a qualidade do seu sono, certo? Então deu para entender essa dica, Coloca os 5 minutinhos, joga fora a água, uma água quente, obviamente, joga fora aqueles primeiros 5 minutos, deixa o chá ali, adiciona mais água, mantém por 5 minutos e aí você pode consumir o seu chá verde ou chá branco. O chá branco é um pouco mais suave do que o chá verde, tá? Os outros, então esse é o top 1, É o chá mais antioxidante que existe. E ele previne o envelhecimento da nossa pele, ele previne contra melasma, contra manchas brancas, até contra acne, sabe, gente? Então ele é extremamente importante e saudável para o nosso organismo. Moringa oleífera, tá? Um chá também bem interessante, é uma árvore bem grandona que dá. Dente de leão, oliveira, centela asiática, hibisco e cavalinha, tá? Então vocês conseguem até ver que o chá do fogacho que eu passo para vocês e até apresento ali no nosso evento, ele tem a centela, o hibisco e a cavalinha, A centela um excelente efeito de circulação, melhora de memória, cognição. O hibisco um excelente efeito de acelerar o nosso metabolismo, ele é até levemente laxativo para algumas mulheres, que vai ajudar a ir aos pés. A cavalinha que ajuda na absorção do colágeno, diminui a quantidade de água no nosso organismo. A oliveira, que tem um efeito de renovação celular, principalmente da nossa pele, mas sempre de células saudáveis. O dente de leão, que ajuda no processo de detoxificação, Então são chás extremamente antioxidantes, que além desse efeito antioxidantes que eles possuem, também possui outros efeitos, Então a gente consegue, consumindo o chá, tendo esse excelente efeito de proteção da nossa célula e também garantir outros efeitos que vão ser bem benéficos para o nosso organismo. Certo, minhas lindas? Bom, esses são os top 5 dos alimentos antioxidantes, certo? E aí eu quero ressaltar para vocês que, por exemplo, assim, as proteínas, principalmente as carnes, elas não têm esse grande efeito antioxidante no nosso organismo. Então, tudo que é do reino realmente vegetal que vai ter esse efeito, tá? E quando a gente aquece a carne, assim como vocês sabem, quem é minha paciente sabe, ela produz
radicais livres, né? Pelo processo de aquecimento, indiferente de como você vai fazer. Assado, grelhado, por exemplo, ensopado em panela, né? Ou, por exemplo, assado em churrasqueira, né? E aí, justamente por isso, gente, porque eles produzem esses radicais livres na hora do preparo, que a gente precisa fazer a marinada antes, fazer aquele pré-preparo antes, que é deixar ali a carne com meio ácido, que além de diminuir em 50% os radicais livres depois, quando essa carne for preparada, vai melhorar muito o seu processo digestivo. Que chega em um momento que a gente não consegue, a gente não tem mais a quantidade suficiente de enzimas digestivas para digerir muita proteína, né? Quando proteína falo agora é carne mesmo. Então isso vai ajudar muito o seu processo digestivo, vai melhorar muito a sensação de estufamento, ou até mesmo constipação intestinal, né? Gases, também algumas mulheres têm gases quando consomem carne. Vai ajudar muito você fazer a marinada da proteína antes, tá? As carnes, né? Elas não têm esse efeito antioxidante, tá? Então só para ficar claro isso aqui para vocês. Tem, mas é muito pouco, né, gente? Então acaba nem valendo falar sobre isso. Excelente conhecimento. Cavalinha não é considerado chá verde? Gente, o chá verde é o chá verde vindo da Camellia sinensis. Olha só, uma outra curiosidade para vocês. O único chá que deveria ser chamado de chá é o chá verde, certo? Os outros deveriam ser chamados de erva, por exemplo, erva, cavalinha, só que não fica tão legal falar dessa forma, né? Então a gente acaba carinhosamente chamando todas as ervas de chás, mas o correto mesmo seria só o chá verde ser chamado de chá verde. Mas isso, né, como por exemplo, o leite vegetal. Não seria o correto chamar de leite vegetal, seria correto chamar de bebida vegetal. Só que não casa tão bem, né, gente? Então, carinhosamente, a gente acaba chamando a bebida vegetal de leite vegetal. Vamos ver aqui. Bom dia a toda, gente! A geleia real precisa ficar no congelador ou na geladeira? Eu deixo a minha no congelador, tá? A minha tem a recomendação para que seja armazenado em menos 0 graus, tá? Mas tem algumas geleias reais que elas podem ficar ali numa temperatura de geladeira, tipo 2 graus, 5 graus para baixo. Só que vai depender de cada geleia real. Então, geralmente, o fornecedor vai estar especificando ali na embalagem, certo? E aí a geleia real você tem que colocar no local mais gelado da sua geladeira, tá? Que é na prateleira superior, a primeira prateleira, bem no fundo, gente, para que não tenha ali oscilação de temperatura no abrir e fechar a porta. O própolis toma todos os dias, tá? Para quem perguntou. Não tomava chá verde porque é por causa da cafeína. Que bom, gente. Essa questão da cafeína é bem legal mesmo. Minhas lindas, eu tô vendo aqui que a gente abriu a minha agenda semana passada para novas pacientes, tá? E caso tenha acontecido da gente ainda não ter entrado em contato com você, que isso acontece quando tem algum erro na hora de digitar ali o WhatsApp, né? Que muitas vezes isso acontece de não colocar o DDD do seu WhatsApp ou colocar um númerozinho diferente, né? Que acontece, isso é normal acontecer esse errinho na hora que a gente fica muito ansioso de fazer a inscrição. Manda uma mensagem, tá? Pro meu Instagram, pode ser aqui no NutriGil ou lá no Menopausa Cancelada. Manda uma mensagem, né? Já aproveita e já coloca ali o seu nome e o seu DDD, tá? O seu DDD não, o seu WhatsApp com DDD, que assim fica muito mais fácil, né? Que a gente já vai ter esses dados, vai achar lá no sistema e a minha equipe vai entrar em contato com você. Então, para quem fez a sua inscrição e ainda não teve o primeiro contato com o WhatsApp, geralmente, quando acontece essa demora em entrar em contato com o WhatsApp, é quando, entrar em contato é quando teve algum errinho ali na hora de digitar. Quando isso acontece, a gente tenta entrar em contato com o e-mail, né? Mas muitas vezes isso acaba não dando certo também. E aí,
fica esse atraso, tá? Mas, gente, só mandar uma mensagem, manda seu nome completo e o seu número do WhatsApp com DDD, tá? Ali nas mensagens do Instagram, que a minha equipe vai entrar em contato com você o mais rápido possível. Gente, o própolis, metade do seu peso em quilos vai ser a quantidade de gotas de própolis que você vai estar utilizando. Rosângela, estou tomando os manipulados, estou melhorando muito, estou muito feliz fazendo caminhadas. Que bom, Rô. Me ajuda, minha filha teve infecção urinária muito forte, já tomou medicação, mas ainda sente ardência. Rita, dá para sua filha o própolis marrom, tá? Pega ali a quantidade de gotas de, a metade do peso dela, coloca o própolis marrom e também começa a compra em loja de produtos naturais cranberry, tá? É diferente da goji berry, é o cranberry. Ele também tem um excelente efeito para infecção urinária. Oi, Jô, um beijo, Jô, Cenice, sempre minhas pacientes estão aqui, Rô também, muitas pacientes, gente, participando sempre das aulas semanais, isso é muito bom, muito significativo para mim e é o que, me move estar aqui sempre fazendo e trazendo conteúdo novo para vocês. E chá para infecção urinária é um excelente chá, é o cabelo de milho, pode ser tanto fresco como seco que compra em loja de produtos naturais. Minha vida mudou depois que comecei os tratamentos. Gente, o pólen, como eu falei, vocês usam uma colherinha de chá no shot ou no final do chá na hora de estar consumindo. Certo, minhas lindas? Ó, passei todo o conteúdo, tá? Se você chegou atrasada, não se preocupa, certo? Não se preocupa, que aí vai ficar tudo salvo aqui para vocês. Vai ali finalizando essa aula, um minutinho ela demora para subir aqui no Instagram, certo? E aí você vai e assiste ela desde o comecinho, que logo quando começou eu já comecei a dar o conteúdo, tá? Olha só, deixa eu falar aqui, ó. Ô, Amélia perdeu 10 quilos, um beijo pra vó Amélia. Minhas lindas, ó, beijo no coração de todas vocês, tá? A gente se vê na quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, para eu trazer um assunto bem legal para vocês. Tô pensando em falar sobre os neurotransmissores, acho que vai ser bem legal a gente organizar o ciclo circadiano de vocês, falar, qual a importância do horário certo de acordar, o que consumir no período da manhã para organizar ali os hormônios e neurotransmissores, os hormônios e neurotransmissores que são produzidos à tarde, à noite. Então, acho que vai ser um assunto bem legal, bem esclarecedor para trazer para vocês, para que vocês consigam organizar ali a rotina e saber qual o melhor horário do dia, para consumir determinados alimentos. Então, vai ser uma aula bem maravilhosa e a gente se vê na quarta-feira que vem às 10 horas da manhã. E subindo aqui essa aula, vai lá bem rapidinho e deixe seu comentário, assiste ela e manda para todas as mulheres que você puder, tá bom, minha linda? Esse é o meu único pedido para vocês. Um beijo no coração de todas, tenham um excelente dia, uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe todas vocês e a gente se vê na semana que vem.